zelar pelo bem-estar de todos, sem distinção de raça, de sexo, de condição social, de credo político, de credo religioso. Isso se atinge não com meras proclamações, mas com medidas efetivas. Efetivas para quê? Para que todos partilhem dos progressos da humanidade. Os bens da terra são abundantes. O homem está tentando estragar os bens da terra, né? E há abnegados que lutam para preservá-los. Mas, felizmente, eles ainda são abundantes. O problema é que esses bens são mal distribuídos. Alguns têm bens em excesso, outros sucumbem à míngua. Alguém já comparou a Terra a uma grande nave, e todos viajamos nessa nave. Alguns viajam numa confortável primeira classe, outros viajam, eu já nem digo, em terceira classe, nos porões, né? Nos porões da nave. Pois bem, o Estado, em cumprimento à Constituição, deve tomar medidas efetivas para que as pessoas tenham real acesso à saúde, ao trabalho, à segurança, à cultura, ao meio ambiente ecologicamente correto e assim por diante. A tributação pode contribuir para que esses objetivos sejam alcançados? A tributação pode contribuir para que se exalte a dignidade da pessoa humana? Sem dúvida que sim. E aqui entramos no interessante campo da extrafiscalidade. Eu já sou mais veterano, acho que sou o mais velho de todos os presentes, né? Então, quando eu estudei direito tributário, quando eu comecei a estudar direito tributário, eu continuo estudando direito tributário, me foi ensinado o seguinte: o tributo só tem um objetivo: carregar dinheiro para os cofres públicos. O Estado precisa desempenhar uma série de atividades que lhe são apontadas, seja pela Constituição, seja pelas leis, mas para isso ele precisa de pessoas, de máquinas. Antigamente, os meios eram simplesmente requisitados dos súditos, quando não arrebatados das mãos dos inimigos vencidos na guerra. Hoje, o Estado já não se vale desses expedientes. Ele precisa adquirir, mediante pagamento de dinheiro, os bens e serviços desejados. Por isso, ele tem que obter dinheiro. E de que modo o Estado obtém dinheiro? O meu velho professor de direito tributário já dava resposta à pergunta que ele mesmo formulava: tributando por meio da ação estatal de exigir tributos. Aí algum incauto, que poderia ter sido eu, é que eu era muito tímido à época, né? Perguntou, mas o tributo só serve para isso? Só serve para isso, o resto é bobagem. O tributo serve para carrear dinheiro para os cofres públicos. Até gostei da expressão, para carrear dinheiro para os cofres públicos. Não entendi bem o que significava carrear, depois com o tempo e nos dicionários me ilustrei. O tributo serve para abastecer, para irrigar de dinheiro os cofres públicos. O tributo, vamos sofisticar um pouco a ideia, tem objetivos exclusivamente fiscais. Então, isso me foi ensinado. E, lamentavelmente, me foi mal ensinado, né? Essa é uma heresia jurídica, né? Como heresia jurídica é aquele brocardo, in claris interpretatio cessa, que não é o primeiro brocardo que nós aprendemos nas faculdades de Direito. A lei clara dispensa interpretação. Todas as leis têm que ser interpretadas, né? A clareza às vezes se revela, mas depois o labor exegético. E de mais a mais sabemos que nenhuma lei é interpretada em estado de isolamento, mas sistematicamente. Então, às vezes aquela lei até pode ser clara, mas o ordenamento como um todo a direciona, né, por caminhos insuspeitados, caminhos esses que só serão desvendados por meio do labor exegético. Mas, enfim, para não perder o fio do raciocínio. É errado dizer que o tributo serve apenas para abastecer de dinheiro os cofres públicos. Esse talvez seja ainda o seu objetivo principal. Mas há um outro objetivo que sempre mais se impõe: o objetivo de direcionar comportamentos,
de induzir os contribuintes a fazer ou a deixar de fazer alguma coisa. E é aqui que entramos, repito, no campo da extrafiscalidade. O que é a extrafiscalidade? É exatamente o emprego dos meios tributários para fins não fiscais, mas ordinatórios, para disciplinar comportamentos de virtuais contribuintes, para induzi-los a fazer ou a deixar de fazer alguma coisa, a fazer, bem entendido, o que é útil para o progresso da nação, a não fazer aquilo que, mesmo sem ser delituoso, não é tão interessante, não vem ao encontro dos objetivos nacionais, não realiza o bem comum. Vamos dar alguns exemplos. Todos esses projetos que incentivam as indústrias a se instalarem no Nordeste do país, no Norte do país, estão no campo da extrafiscalidade. Uma lei que isente de imposto sobre a renda, empresa que se instala no Nordeste do país, o que é que ela está pretendendo? Fazer com que as empresas saiam do eixo Rio, São Paulo, Minas e se instalem numa região onde a mão de obra é abundante, mas em contranota os capitais são escassos. Não fossem esses projetos, né, tipo Sudene, Sudan, Sucan, alguns desses projetos até já desapareceram. Dificilmente uma indústria se sentiria estimulada a ir para o interior do estado de Sergipe ou de Alagoas, né, são belos estados, mas enfrentam problemas econômicos. Preferiam continuar onde está a mão de obra mais qualificada, onde está o mercado consumidor, onde estão os melhores portos, onde estão os melhores aeroportos. Uma indústria vai para essas regiões estimulada pelas isenções, pelos créditos presumidos, pelas moratórias, enfim, pelas vantagens fiscais. Nesse caso, nem haverá arrecadação, mas outros objetivos serão alcançados. Então, eis aí um exemplo claro de emprego dos meios tributários para estimular comportamentos positivos. Mas a tributação também pode ser utilizada para estimular omissões, comportamentos negativos. Quando as alíquotas do imposto sobre a importação de produtos suntuários, voluptuários, são exacerbadas, não se pretende propriamente aumentar a arrecadação por meio de imposto da importação. Não, quando isso acontece, o que se pretende é desestimular a aquisição de produtos supérfluos estrangeiros. Com isso, prestigia-se a indústria nacional e evita-se a maciça evasão de divisas. Quem compra um automóvel Mercedes-Benz, em última análise, está enviando divisas para o exterior. Isso, em pequena escala, ainda é aceitável. Em larga escala, desequilibra a balança econômica do país. A extrafiscalidade, portanto, é o emprego da tributação para estimular comportamentos positivos ou negativos dos contribuintes, tendo em vista o interesse coletivo, tendo em vista o interesse comum. E a extrafiscalidade, ela atende a dois objetivos, um objetivo psicológico e um objetivo prático. Objetivo psicológico, já se percebeu que por meio de isenções, de remissões, de diferimentos, de créditos presumidos, o contribuinte tem a sensação de que ele é dono da própria vida, quando na verdade ele está fazendo aquilo que a nação dele espera, mas ele age mais feliz, mais tranquilo, ele não está obedecendo ordens, ele está buscando caminhos fiscalmente menos onerosos, dentro da legalidade, evidentemente, e tem aquela sensação de que ele fez escolhas sábias. Esse é o objetivo psicológico alcançado. Mas há um objetivo de ordem prática. Já se demonstrou que é mais viável fazer com que o próprio contribuinte realize uma tarefa que beneficia a coletividade do que o Estado arrecadar o tributo e depois, com o produto arrecadado, levar a efeito essa mesma atividade. Por quê? Porque quando o Estado age, a burocracia,
aos inevitáveis desvios, né, que todos lutam para que desapareçam, mas que de quando em quando se verificam, né? Isso me faz lembrar uma outra história, né? Essa história é contada pelo professor Alcide Jorge Costa, que tem muito mais verve do que eu, né? Então, sem ter a mesma verve do grande mestre, né, ainda em plena atividade, eu vou repetir essa história. Reinava em Portugal o rei Afonso IV. E o rei Afonso IV, um dia, diante da corte, ele se queixou de que proporcionalmente pouco ouro chegava às suas mãos do Brasil. Ele disse, engraçado, tanto ouro extraído das Minas Gerais, né, na colônia Brasil, e proporcionalmente muito pouco chega às minhas mãos reais. E olhou para o primeiro-ministro, que era o conde de Castelo Melhor. Não é? O primeiro-ministro, sentindo-se de algum modo acusado, não é? Pediu a sua majestade um dia de prazo para preparar as explicações. Por que tanto ouro era extraído das Minas Gerais no Brasil e, proporcionalmente, tão pouco chegava a Portugal, mais especificamente às mãos do rei. E no dia seguinte, na hora aprazada, a corte volta a se reunir, os ministros se sentam ao lado do rei e o primeiro-ministro, com autorização do monarca, coloca um punhado de areia na mão do ministro que lhe estava mais próximo. E, sempre com autorização de sua majestade, solicita a esse ministro que passe a areia que estava na sua mão para a mão do ministro que o ladeava. E assim sucessivamente, a areia foi passando de mão em mão, de mão em mão, deu uma volta à mesa e finalmente chegou às mãos do rei. Mas quando chegou às mãos do rei, havia só alguns grânulos de areia. O rei começou a coçar a cabeça, devia ser uma pessoa de pouco entendimento, mas o primeiro-ministro logo observou, não deixou passar o momento. E veja, Vossa Majestade, que a areia adere bem menos às mãos dos homens do que o ouro. E aí o rei entendeu, porque de todo aquele ouro produzido ou retirado aqui no Brasil, proporcionalmente tão pouco chegava a Portugal. Então é melhor deixar que o próprio contribuinte faça, ainda mais faça feliz, imaginando que está levando vantagem, e até está, mas com ele leva vantagem também a coletividade. Isso tudo está no campo da extrafiscalidade. Agora, uma coisa certa, seja o tributo fiscal, seja o tributo extrafiscal, ele tem que obedecer a todos os princípios e normas que pautam, que informam a tributação. Muito bem, mas vamos voltar à ideia central, e agora terei que me socorrer um pouco da Constituição. A tributação pode ser posta, portanto, a serviço do princípio da dignidade da pessoa humana. De que modo? Desonerando de tributos as operações jurídicas que prestigiam o valor vida, o valor saúde, o valor trabalho, o valor meio ambiente ecologicamente correto e assim por diante. Vamos dar alguns exemplos, o que não é tão fácil, os exemplos são múltiplos. Agora aqui eu me vejo mais ou menos como o burro de Buridã. Contam que havia um burro que estava com a mesma dose de fome e de sede. E num dado momento, uma mão caridosa dele aproximou água e feno. Mas o burro, porque burro, e como tinha a mesma dose de fome e de sede, ele não sabia o que fazia primeiro, se primeiro comia ou se primeiro bebia. E naquela dúvida ele acabou morrendo de fome e de sede. E vejam que o burro tinha só uma opção a fazer, se comia ou se bebia. Eu tenho talvez 100 opções a fazer para ilustrar a minha tese de que a tributação pode ser utilizada para alavancar a dignidade da pessoa humana. Mas mesmo assim, eu vou fazer algumas opções. A Constituição,
manda excluir determinados sujeitos ou situações